Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos falar da vida do Padre Vieira, Padre António Vieira, e com isso vamos basear este vídeo em dois livros, em dois trabalhos. Portanto, no trabalho Citações e Pensamentos do Padre António Vieira, que eu tenho aqui, podem ver, com a coordenação de Paulo Neves da Silva. E vamos também basear este vídeo sobre o livro de José Barata, Vida e Obra de Padre António Vieira, que eu tenho aqui também. Podem ver aqui na parte biográfica deste autor. E, portanto, este vídeo será basicamente dividido em duas partes. Portanto, a primeira parte, a biografia do Padre António Vieira, a vida e a obra. E a segunda parte, vamos ter então citações e pensamentos do Padre António Vieira. Bom, meus amigos, o que se pode dizer sobre este padre, este personagem da história de Portugal, que foi talvez um dos maiores visionários e também foi, de facto, um escritor fantástico, um pregador, um missionário, um orador. Enfim, este homem teve uma importância muito grande na história de Portugal e até na própria história da literatura portuguesa, com os seus famosos sermões, não é? O famoso sermão aos peixes, não é? De que vamos estudar. Portanto, este foi talvez o mais famoso dos jesuítas portugueses. E também se pode dizer que é a maior expressão da eloquência sacra que Portugal teve, bem como um dos mais ilustres artifícios da palavra orada e escrita da época barroca. Tudo isso reunido num só homem, um homem que teve uma visão, um grande defensor dos cristãos novos, ou seja, os judeus convertidos que tinham que ser convertidos ao cristianismo, e também um grande defensor dos primeiros povos ali no Brasil, que, portanto, os portugueses, que os colónios descobriram no Brasil. Portanto, foi um grande homem, sem dúvida nenhuma, talvez um dos primeiros a defender os direitos humanos. Direitos humanos, meus amigos, e isso tem que ser dito, que não foram criados na Revolução Francesa, como muitas vezes nos é ensinado no meio académico. Os direitos humanos são todo, digamos assim, legado do cristianismo, principalmente das palavras de Cristo, amai o próximo como a ti mesmo, e do sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, os humildes, os fracos, os pobres de coração. Portanto, o verdadeiro autor dos direitos humanos, que não são direitos, mas sim o amor aos homens, é o próprio Cristo. E Padre Vieira sabia muito bem disso, porque ele foi, digamos assim, um discípulo de Cristo, um verdadeiro discípulo de Cristo, e por isso ele amava a Deus, mas também amava o próximo. E esta sociedade do século XVII, como vamos ver, principalmente que era organizada pela Igreja Católica Romana, muitas vezes se fechou nela própria e apenas obedecia ao primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo muitas vezes era esquecido. E o que o Padre Vieira faz é relembrar a todos que este segundo mandamento não é de forma alguma menor que o primeiro, como nos diz muito bem o próprio Cristo. Amar aos homens acima de todas as coisas também. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus em cima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. Esta foi a grande mensagem do Padre Vieira, que resume os dois grandes mandamentos que Cristo nos deixou nas Escrituras, e foi sem dúvida um homem incrível. E devo de dizer, meus amigos,
que quando havia aqui em Portugal estes grupos de jovens que se dizem antifascistas, não sei o que é que eles se dizem, irem em Lisboa pintar a estátua do Padre Vieira com tinta vermelha, meus amigos, isso mais uma vez mostra, desculpem lá, eu tenho que dizer isso e eu peço desculpa aos meus amigos do canal perder alguns minutos com isso, infelizmente, mas devo de dizer que estes artistas que são da esquerda e da extrema-esquerda são mesmo estúpidos. Desculpem lá a minha expressão mais radical, mas são mesmo, além de estúpidos, são ignorantes, porque eles nada sabem de história. Mais uma vez, esta extrema-esquerda antifascista não sabe absolutamente nada de história. Porque quem foi o maior defensor dos índios, dos judeus, que eram obrigados a ser convertidos ao catolicismo, de toda esta gente, foi o Padre Vieira. Foi o maior humanista, o maior defensor de toda esta gente. E foi precisamente este homem, a estátua deste homem, que estes grupos fanáticos foram atacar. Isso demonstra uma ignorância tão grande, meus amigos. E por isso, o resultado nas urnas. Por isso é que esta gente do Bloco de Esquerda e companhia estão a desaparecer. Ninguém vota neles, ninguém quer saber deles, eles não sabem nada. Fazem o contrário daquilo que deviam fazer. E, de facto, se eles deviam enaltecer uma personagem histórica, em prol daquilo que eles dizem ser os direitos das minorias e tudo isso, devia ser o próprio Padre António Vieira. E é uma estupidez tão grande. E por isso eu decidi aqui no canal fazer este vídeo da vida e da obra do Padre António Vieira e também desta introdução, mais uma vez, devo de dizer, lamento muito, temos esta ignorância tão grande na sociedade portuguesa. Dito isto e passando isto, vamos então à obra deste grande homem que foi o Padre António Vieira. E, meus amigos, para mim, houve vários grandes homens dentro da literatura. Todos nós sabemos os dois grandes embaixadores, não é? O próprio Camões e Fernando Pessoa. E houve muitos outros, que eu gosto muito, Camilo Castelo Branco e muitos outros grandes autores. E eu penso que o Padre Vieira também se encaixa perfeitamente em todos esses grandes autores e escritores da literatura. O Padre Vieira foi, de facto, um homem ímpar, um homem sem igual. E vamos agora à vida e à obra e a biografia do Padre António Vieira, que foi um homem que viveu no século XVII e podemos dizer, vamos aqui reunir 6 períodos. Vamos aqui falar em 6 períodos da vida dele, portanto vamos agora ver. Este vídeo será principalmente a vida do Padre Vieira e depois no fim algumas citações. O livro que eu tenho aqui, Citações e Pensamentos do Padre Vieira, é muito grande, tem muitas citações, vai da ordem alfabética da letra A até a letra Z e é muita citação para eu poder aqui ler todas as citações e todos os pensamentos. Então o que é que eu fiz? Para a segunda parte deste vídeo, reuni, digamos assim, as citações e os pensamentos que eu penso serem os mais importantes, que foram ditos pelo próprio Padre António Vieira. Então, a vida e a obra do Padre António Vieira. Vamos aqui falar em 6 períodos. O primeiro período, vamos chamar este período da vida dele como o período religioso, período quando ele nasce, e vai até, portanto, 1608 e vai até 1640, quando se dá, portanto, a restauração de Portugal. O segundo período, podemos dizer que é o período do pregador, o pregador e o diplomata, que vai de 1641 até 1650. O terceiro período, vamos falar no período do missionário, que vai de 1651 até 1661. O quarto período vai do período do chamado vidente, que vai do período de 1662 a 1668,
O quinto período, o período do o revoltado, o período de 1669 a 1680, e por fim o último período, o sexto período, o período de O Vencido, que vai de 1681 e vai até 1697, no ano da morte de Padre Vieira. Então, meus amigos, introdução da vida e obra do Padre Vieira. Então, o Padre António Vieira, que nasce em 1608 e morre em 1697, viveu 89 anos, quase 90. Portanto, foi um homem abençoado de anos de vida pelo próprio Deus. Portanto, foi um religioso, escritor e orador português. Pode-se dizer que ele foi a principal expressão do barroco literário da língua portuguesa. Escreveu cerca de 200 sermões, nas quais revela conhecimento político, social e religioso. O Padre António Vieira nasceu em Lisboa, na Rua do Cónego, próximo da Sé. Esta rua ainda existe, portanto, de onde ele nasceu, ali ao pé da Igreja da Sé. No dia 6 de fevereiro de 1608, em Lisboa, filho de Cristóvão Vieira, funcionário da coroa, e de Maria de Azevedo, tinha 7 anos. 7 anos quando seu pai foi nomeado para o cargo de escrivão em Salvador da Bahia, no Brasil. Estudou no Colégio dos Jesuítas e com 15 anos ingressou na Companhia de Jesus, iniciando o seu noviciado. Isto ainda não estamos a entrar na vida dele, vamos agora entrar, mas eu apenas quero dar aqui mais algumas palavras. Uma das mais influentes personagens do século XVII, em política, porque ele, ao contrário de muitos, ele sabia como cristão que tinha que ter uma ação na sociedade. O cristão não é chamado a fechar-se dentro das portas da igreja. O cristão é chamado a ser o sal da terra e a ter uma palavra a dizer no meio da sociedade. Portanto, ele era famoso em termos de oratória. Ele era como uma boca de ouro, não é? Muito parecido com o João Cristólogo, também que era chamado Boca de Ouro, não é? Defendeu incansavelmente os direitos dos povos, como vamos ver, dos povos indígenas, combatendo a sua exploração e escravidão pelos colonos. E foi por isso que ele teve muitos problemas. Quem defende a verdade tem sempre o sistema contra ele. Isto deixa-nos pensar que aquela gentinha toda da esquerda e da extrema-esquerda nunca tem o sistema contra eles, porque eles fazem parte do sistema, compreendem? Então, isto foi só uma parte. Um dos principais defensores do fim da escravidão e do tráfico negreiro. Então, defendeu os cristãos novos, defendeu os indígenas, defendeu o fim da escravatura e o tráfico negreiro. E vão pintar a estátua dele e não mandaram abaixo a estátua porque não calhou. Vejam bem a ignorância desta gente, meus amigos. E mais uma vez, estudem história. Estudem a história de Portugal para compreenderem as coisas. E hoje, na nossa sociedade e no nosso meio académico, temos, digamos assim, uma falta muito grande de estudos de história de Portugal. É triste eu dizer isso, mas é a realidade. Então, defendeu a abolição da distinção, como eu disse, entre cristãos novos, chamados judeus convertidos, à força ao catolicismo. Criticou severamente os sacerdotes da sua época e também a própria Inquisição. Pode-se dizer que no passado, eu agora não sei, mas no passado as universidades frequentemente exigiam a sua leitura e no ensino secundário, portanto, no ensino secundário, na parte final do ensino secundário, também se exigia o estudo das estruturas de língua dos próprios sermões de Padre Vieira, portanto, da vida e obra, mas também em termos
das estruturas, da sintaxe e tudo isto se exige, portanto, se exigia, agora não sei, o estudo do Padre Vieira. Vamos então agora à vida e à obra do Padre António Vieira. E depois, na segunda parte do vídeo, iremos estudar as citações e pensamentos do Padre António Vieira. Então, vamos começar, eu vou lendo os vários marcos em termos cronológicos, com as datas, e vou comentando, tentando comentar uma a uma, para ver se nós também conseguimos acompanhar aqui um pouco da vida e da obra do Padre Vieira. Então, ele nasce em 1608. Portanto, António Vieira nasce em Lisboa, a 6 de fevereiro, na Rua dos Cónegos, que ainda existe, como eu disse. Filho de Cristóvão Vieira Ravasco e de Maria de Azevedo, foi seu padrinho de batismo, portanto, o padrinho de batismo, Dom Fernão Teles de Menezes, que era então conde de União. Em 1609, portanto, em 1609, o pai emigra para Salvador da Bahia. Portanto, o pai vai para Salvador da Bahia, no Brasil, para exercer o cargo de escrivão no Tribunal da Relação. Em 1614, António Vieira vai com a mãe juntar-se ao pai, em Salvador da Bahia, onde o pai já estava lá, portanto, a exercer as suas funções. Entra, depois, em 1623, entra no Colégio dos Jesuítas em Salvador da Bahia como noviço. Aqui eu quero dizer que o Padre Vieira, há até uma lenda que fala sobre isso, agora não me recordo, talvez erramos qualquer coisa, um padre qualquer que tem uma citação longa, de cabeça agora não me lembro, que estudou, que tem uma citação bastante longa sobre o Padre Vieira e que nos diz que o Padre Vieira, no início dos estudos, tinha muitas dificuldades. Tinha dificuldades, portanto, em memorizar, tinha dificuldades em concentração, tinha dificuldade em redigir algumas redações, tinha dificuldade quando lhe era feito ditados, ele tinha dificuldade em escrever, dava bastante erros e, enfim, era um aluno mediocre. E conta-se, por meio de uma lenda, que ele apelou, portanto ele era católico, não é? Ele apelou a Nossa Senhora dos Prazeres, apelou ao próprio Deus e apelou ao próprio Cristo para que fizesse dele um aluno esclarecido, um aluno brilhante, para que pudesse ter aptidões para o estudo, para assim poder se dedicar ao próprio Deus, não é? À própria Igreja. E parece que, segundo esta lenda, consta-se que houve um clique, não é? No meio das suas orações e ele começou a ver as coisas de forma esclarecida, não é? Ele começou, todas as dificuldades que ele teve, tudo desapareceu e ele passou a ser um aluno brilhante. Portanto, esta é um pouco a lenda que nos é contado sobre o Padre Vieira. Não se sabe se foi bem assim, não é? Isto é, portanto, é o que se convencionou em termos de história. E então, a partir daqui, ele começa a ser um aluno brilhante. Portanto, em 1624, em maio, no mês de maio, uma esquadra holandesa ataca e consegue ocupar Salvador. Vieira vai então refugiar-se com os seus companheiros, os padres e os bispos da diocese, na aldeia do Espírito Santo, a cerca de 35 km da cidade ocupada. Portanto, ele vai fugir com a comitiva dos padres nessa altura, não é? E também é nessa altura que ele vai ser encarregado de redigir a famosa Carta Ânua. A Carta Ânua, que era o relatório anual da Companhia de Jesus,
destinado ao superior geral em Roma. Portanto, a Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola, foi uma ordem muito importante ao serviço da Igreja Católica, não é? Portanto, em 1625, Vieira é enviado para o Colégio de Olinda como professor de retórica e, nesta altura, Vieira já dava sinais de ser um grande estudioso e um grande orador, com algumas aptidões invulgares, digamos assim. Em 1633, prega o primeiro sermão na Igreja da Conceição da Praia da Bahia. O seu primeiro sermão, portanto, em 1633, para quem quiser tirar os apontamentos. E no ano seguinte, em 1634, ele é ordenado sacerdote a 10 de dezembro, aos 26 anos de idade. Portanto, com 26 anos de idade, ele é ordenado sacerdote. Em 1640, quando se dá a restauração, mal sucedida batalha naval entre as tropas do Conde da Torre e os holandeses, ele vai pregar o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda, na Igreja da Nossa Senhora da Ajuda. Aqui um facto muito interessante, meus amigos, é que, ao contrário de muitos padres e sacerdotes naquele tempo, no século XVII, o padre Vieira pregava sermões não só apenas em termos dos textos bíblicos e das oratórias e de toda, digamos assim, a consagração que havia nessa altura, não é? Que os padres tinham nessa altura, mas ele vai pregar sermões direcionados aos acontecimentos políticos e históricos daquele período. É muito interessante como o padre Vieira consegue ver a importância de ter uma intervenção no mundo dos homens, como ele chamava, não é? O mundo dos homens. Então, em 1641, Vieira vai então ser enviado a Lisboa, depois da restauração, não é? De 1640, para acompanhar Dom Fernando de Mascarenhas, filho do então vice-rei Dom Jorge de Mascarenhas, Marquês de Montalvão, para jurar obediência ao novo rei de Portugal, Dom João IV. E, aliás, o rei Dom João IV vai ter uma amizade grande com o padre António Vieira. Eles vão se dar muito bem os dois. Em 1641, prega o primeiro sermão na Capela Real em Lisboa. A primeira vez que Vieira vai pregar em Lisboa será em 1642. Ele vai pregar o Sermão dos Bons Anos, a 1 de janeiro de 1642. Em 1643, ele é apresentado a Dom João IV e ele vai apresentar, a Dom João IV o documento intitulado Proposta feito a El-Rei Dom João IV de Portugal, em que se lhe representava o miserável estado do reino e a necessidade que tinha de admitir os judeus mercadores, cristãos novos também, que andavam por diversas partes da Europa, e, tanto os que estavam lá fora e também os que ainda estavam em Portugal. E porquê? Porque o padre Vieira vai perceber a importância destes judeus, não é? Para a economia de Portugal, para o valor do mercado português, vai ver que para o reino de Portugal seria muito mais benéfico, portanto, colaborar com estes judeus e, portanto, admitir estes judeus no reino, não é? Em 1644, ele prega o Sermão de Saint-Roch na capela da Casa dos Jesuítas de Saint-Roch, em Lisboa. Portanto, em 1644. Em 1646 e 1647, ele vai viajar à Haia para procurar entendimento sobre a ocupação holandesa.
dos territórios do Nordeste brasileiro. Nessa altura, a Holanda andava ali muito e, muitas vezes, fazia guerra aos portugueses que lá estavam, não é? Essa missão diplomática à França para negociar o casamento do príncipe herdeiro Dom Teodósio com a grande Demoiselle, sobrinha de Luís XIII, como estratégia de aliança entre Portugal e a França contra os espanhóis, os portugueses de cá, e principalmente a alta nobreza, e até muito da ordem dos jesuítas, não vão gostar absolutamente nada disto. Eles vão dizer, então, mas nós ficamos livres dos espanhóis, agora com a restauração, e agora vamos ter que aceitar aqui a grande Demoiselle sobrinha de Luís XIII? Isto não pode ser, não é? Não pode ser. Mas o padre Vieira via isto tudo como ações estratégicas em termos de ação diplomática, sempre para o bem do reino. É isso que nós temos que entender. Mas nenhuma das missões atingiu os objetivos idealizados pelo próprio padre António Vieira. Então, em 1648, de regresso a Lisboa, Vieira entrega ao rei um texto intitulado Papel que fez o padre António Vieira a favor da entrega de Pernambuco aos holandeses, que ficou conhecido na história como Papel Forte. Em 1649, por sugestão do padre António Vieira, é criada a Companhia Geral do Comércio do Brasil, por sugestão do padre Vieira, como sendo o monopólio do comércio do bacalhau, do azeite, do vinho e do trigo. Portanto, a importância que este homem teve para a história de Portugal. Em 1640, a sua missão diplomática à Itália para incentivar os revoltosos napolitanos contra a ocupação espanhola, Vieira é mal sucedido aí, sendo obrigado a fugir de Roma sob a ameaça de morte. Portanto, ele teve também algumas derrotas na vida, não é? Na vida dele, não é? Ações mal sucedidas. Em 1652, parte para o Maranhão, no final do ano, como superior dos missionários jesuítas. Em 1653, chega ao Maranhão a 16 de janeiro. A 6 de dezembro, morre o príncipe herdeiro Dom Teodósio aos 19 anos de idade. Portanto, ele morre de tuberculose pulmonar. Então, em 1654, Vieira viaja para Lisboa para denunciar. Esta data é muito importante, 1654. Vieira viaja para Lisboa para denunciar junto do rei a situação de abuso praticado pelos fazendeiros, os colonos, sobre os índios do Brasil. E foi antes de partir para Lisboa, portanto, a 13 de junho, a famosa data 13 de junho, que Padre Vieira vai pregar o célebre sermão que fez dele a celebridade de Padre António Vieira. Portanto, o sermão de Santo António aos peixes. Toda a gente já estudou este sermão, já viu, já leu e sabe a alegoria deste sermão usando os peixes grandes que comem os peixes pequeninos. E tudo isto é utilizado para demonstrar como os índios eram tratados nessa altura. E mais uma vez é triste ver a esquerda e a extrema-esquerda usar isto, a usar alguém que pertence à Igreja e alguém que traz os ensinamentos de Cristo, do próprio Sermão da Montanha, das bem-aventuranças e do amor ao próximo, para fazer disso uma ideologia, não é? Digamos assim, para defender os oprimidos contra os opressores. Tudo isso é muito triste. Desculpem eu estar a dizer isto no meio aqui do estudo, mas muitas vezes tem que se dizer as coisas como elas são. Então, em 1656, vai morrer o rei Dom João IV, e a partir daqui tudo muda para Vieira, quando morre o rei Dom João IV. Porque o rei Dom João IV tinha o Padre Vieira em muito alta estima. Ele mandava Vieira e tratava das coisas todas. Nesse tempo não havia essa separação da Igreja como temos hoje. Separação entre o Estado e a Igreja. Nesse tempo, muitas vezes a Igreja, usavam-se homens grandes da Igreja
para terem ações diplomáticas muito importantes. Portanto, era normal, naquele tempo era assim, não é? E o padre Vieira foi um destes homens usados pelo rei Dom João IV. Quem vai suceder a Dom João IV é o filho deficiente Dom Afonso VI. Dom Afonso VI. Portanto, Dona Luísa de Gusmão escreveu a regência até... Luísa de Gusmão exerceu a regência até 1662. Portanto, ela é que ficou ali no trono. Em 1659, carta de Vieira ao bispo titular do Japão. O padre Vieira vai escrever uma carta ao bispo titular do Japão, o padre André Fernandes. Essa carta era intitulada Esperanças de Portugal, Quinto Império do Mundo, em que expõe as suas profecias sobre o futuro de Portugal. Vieira foi um grande visionário das coisas. Visionário quando ele viu o potencial do Brasil, quando ele viu o que estava a acontecer no Brasil. Visionário quando ele viu que o reino precisava dos cristãos novos, precisavam do saber dos judeus para engrandecer o reino. Meus amigos, quando os judeus foram expulsos de Espanha e de Portugal, esses dois reinos, tanto um como o outro, vão cair economicamente. E isso é uma verdade. Muita gente não quer ouvir isso. Eu sei que existe aquele, desculpem lá estar a dizer isto, aquele pessoal mais ferrenho, nacionalista, que não pode ver, que é uma estupidez completa, não é? Que não pode com o judeu, não é? E que acha que Portugal nunca precisou dos judeus para nada, mas atenção, isto não é verdade. Os judeus ajudaram a economia de Portugal. Isso tem que ser dito em termos históricos. Portanto, em 1663, Vieira é chamado ao Tribunal da Inquisição de Coimbra para o primeiro exame inquisicional. Aqui começam já os problemas de Vieira. Porquê? O rei Dom João IV já tinha morrido e toda esta gente à volta que não podia com ele vai então compreender que é chegado o momento de atacar o padre António Vieira. Então, em 1665, Vieira é preso nos cárceres da Inquisição por ordem do Tribunal do Santo Ofício. Em 1667, o Tribunal do Santo Ofício condena o padre António Vieira, que ficará privado para sempre da sua voz predileta, da sua oração ativa e passiva e do poder de pregar. Portanto, será recluso no colégio ou casa da sua religião, com o Santo Ofício lhe assinar, de onde sai uma ordem de que ele não poderá de lá sair mais. Mas em 1668, Vieira é libertado em junho e perdoado de todas as penas a que foi condenado pela Inquisição de Coimbra. Ele vai ser ilibado, vai ser perdoado de todas as condenações e acusações, mas com a obrigação de não voltar a abordar os temas proféticos que determinaram a condenação. Ele também vai receber um aviso de não voltar novamente, portanto, a meter onde ele não se devia, não é? Segundo a visão de toda esta gente. Em 1669 parte para Roma para obter do Papa a anulação do processo que lhe havia movido à Inquisição. Ficará pela cidade eterna até 1675, frequentando a Cúria Romana e a Academia da Corte da Rainha Cristina da Suécia. Foi aqui que Vieira, digamos assim, aumentou os seus conhecimentos com a leitura dos clássicos. Isto é muito pouco dito e estudado, mas aqui ele vai aumentar os seus dotes de erudito, de erudicidade, estudando os clássicos, as traduções, tanto de grandes pensadores filósofos, como as obras platónicas e aristotélicas. Ele aqui vai aumentar todo o seu saber, porque Vieira também era um homem de saber, ele gostava do estudo, não é? Em 1673, primeiro sermão na corte da Rainha Cristina da Suécia, exilada em Roma.
Em 1674, Vieira obtém do Papa Clemente X a suspensão das atividades do Tribunal da Inquisição em Portugal, incluindo os autos de fé, que eram muito correntes nessa altura, os autos de fé, não é? Em 1675 regressa a Lisboa depois de ver anulado pelo Papa a sentença que lhe fora aplicado pelo Tribunal da Inquisição. Em 1681, em janeiro, embarca definitivamente para o Brasil, passando a residir na Quinta do Tanco, propriedade da Companhia de Jesus. O Papa restabelece o Tribunal do Santo Ofício, atendendo às pressões de Dom Pedro II e dos bispos portugueses. Num bizarro auto de fé realizado no pátio da Universidade de Coimbra, o padre António Vieira é queimado em efis. Portanto, eu vou explicar, para festejar o retorno da Inquisição. Pegaram num boneco de palha, com as vestimentas a simbolizar o Padre Vieira, e queimaram-no ali, fazendo conta que estavam a queimá-lo. Portanto, havia muita inimizade ainda contra o Padre António Vieira. Não é? Em 1683, morre Dom Afonso VI na sua residência fixa do Palácio de Sintra. Dom Pedro II, até então príncipe regente, é então aclamado como rei de Portugal. Em 1688, Vieira é nomeado visitador-geral de toda a província jesuística do Brasil, cargo que vai exercer até 1691. Em 1697, o padre António Vieira morre em Salvador da Bahia, a 18 de julho, e é sepultado na igreja do colégio com 89 anos de idade. Antes disso, Vieira conseguiu completar o primeiro e o segundo volume dos seus sermões. Portanto, o padre Vieira tem, digamos assim, uma extensa obra literária escrita, e podem acompanhar aqui, mais uma vez eu mostro, aqui nesta excelente biografia, vídeo-obra de José Barata, que eu achei muito interessante. Eu li o livro de uma ponta à outra, tirando os apontamentos, que eu vou agora passar a falar dos apontamentos, porque eu achei muito interessante, além também de ter estudado citações e pensamentos. Então, este trabalho, a vídeo-obra do padre António Vieira, do José Barata, com cerca de 232 páginas, pela editora Verso da Capa, escrita em 2016, e eu retirei algumas, digamos assim, alguns escritos do trabalho, algumas notas que eu achei interessante. Portanto, podemos ir na página 18, aqui agora vamos ver aqui o trabalho, vamos fazer assim, vamos ver aqui agora o trabalho de José Barata. Então, sofreu o descrédito e o cárcere e o exílio, mas pode-se dizer que mesmo com tudo isto, a imagem do apóstolo Paulo também, que era atribulado, que vivia para Cristo e que sofria para Cristo, e que toda a sua tribulação era apenas para o amor de Cristo, ele também sofreu o mesmo, na página 18. A riqueza da sua retórica, o vigor dos seus sermões e a força persuasiva da sua eloquência cativaram multidões. Página 18. Vamos agora aprofundar quem era de facto o Padre Vieira. Portanto, o seu empenho missionário pela causa dos índios do Brasil era sem igual. As suas teses anti-esclavagistas, sua postura crítica perante a Inquisição e os seus protestos contra a discriminação entre cristãos novos demonstram a perspectiva daquilo que acreditava o Padre Vieira. Página 18. É por isso que é uma estupidez. Os anticolonialistas, os antifás, fazerem o que fizeram à estátua, não é? Enfim. Na página 20, a figura do Padre António Vieira chega ao nosso tempo imbuída de uma aura mística, que domina nas suas próprias capacidades oratórias. Ele tinha uma capacidade oratória muito, muito desenvolvida.
Este homem marcou profundamente e incontornavelmente a história de Portugal, numa constante identidade que tem como horizonte um povo e uma exaltação da nação. Ele também era muito patriota. Eu às vezes ouço dizer que não, mas sim, ele era muito patriota, ele era muito em defesa da nação de Portugal. Página 21. O capítulo 1 da obra de José Barata, O Homem entre Dois Mundos. Capítulo 1. António Vieira nasce a 6 de fevereiro, já vimos, em 1608. Portanto, ali naquela zona de Lisboa, ao pé da Sé. Portanto, ele vai partir para o Brasil e vai se juntar ao pai. Cedo, o pai queria que ele tivesse estudos seculares, que ele fosse na área do direito ou do comércio, mas Vieira recusou. Vieira não tinha este objetivo na mente. Em breve, Deus havia de lhe mostrar o caminho. E é interessante aqui, nos diz José Barata, que em 1623, ao ouvir uma pregação do padre Manuel de Couto, alusiva ao inferno, a consciência de Vieira abriu-se para a realidade transcendente que o chamaria a dedicar a sua existência à pregação evangélica e à conversão dos excluídos do reino de Deus. Página 27. Aos 17 anos vai redigir em latim, já vimos a Carta Annua. A sua erudição merece certas considerações. Padre Vieira domina bem as línguas, os melhores clássicos, depois daquilo que eu falei. Portanto, depois dessa sua nova, digamos assim, o seu novo esclarecimento, não é? Ele dominava os clássicos como Virgílio, Tácito e Seneca. Página 28. Vai viver a guerra entre os holandeses e os filipinos. Não esquecendo que Vieira nasce sobre o governo de Filipe II da Espanha, não é? Que governava Portugal, não é? Antes de 1600, até 1640, Portugal esteve debaixo da alçada dos reis espanhóis, não é? Vieira presenciou e vivenciou pessoalmente os ataques dos holandeses. Portanto, ele viu tudo, mesmo à sua frente, com os seus olhos. A imagem de Santo Agostinho, quando viu a cidade de Hipona ser tomada, não é? Deixando nos seus escritos uma imagem viva dos acontecimentos. Portanto, ele nos seus escritos deixou-nos os acontecimentos descritos com pormenor. Página 30. Em 1625 é nomeado pelos seus superiores para professor de retórica no Colégio de Olinda. Já vimos isso há bocado na biografia. Portanto, ele vai concluir a sua formação eclesiástica na Bahia com as cadeiras de Filosofia e Teologia, sendo ordenado sacerdote a 10 de dezembro de 1634. Atenção que nessa altura aquele colégio na Bahia era muito... É um colégio muito elevado em termos de qualidade, também em termos de ensino. Era um dos melhores colégios que havia então. Portanto, o seu primeiro sermão é pregado, já vimos, em 1633, e ele chega em 1638 a lente de Teologia e Formação. Portanto, isto é apenas para aumentar o conhecimento da sua vida biográfica, não é? Vai pregar e discursar quando, na Vitória da Bahia, sobre os holandeses, em um dos seus discursos mais inflamados, foi um dos seus discursos mais inflamados, na Igreja da Misericórdia, aqui na página 33. Portanto, Vieira proclama seu conhecido sermão pelo bom sucesso das armas, que ainda há bocado falámos, de Portugal contra a Holanda, que será um discurso temerário e desafiante, com doses adequadas de ironia, contra a infelicidade da derrota contra os holandeses. Página 36. Segundo capítulo, um orador sagrado na corte restaurada. António Vieira regressa a Portugal depois de se dar a independência, como vimos em 1640, com Dom Fernando Mascarenhas e o padre Simões de Vasconcelos. Página 41. O padre Vieira conquista de imediato a atenção do rei Dom João IV e da rainha Dom Filipe de Gusmão, que gostava muito dele, página 42.
A importância do Sermão dos Bons Anos com a visão profética do Reino de Portugal, página 43. Portanto, a simpatia de Vieira é crescente na corte de Dom João IV. Nomeia o pregador régio e, reconhecendo os seus predicados, dotes, oferece-lhe mesmo um cargo pontifical que o jesuíta se apressa a rejeitar. Era um homem humilde. Hein? Padre Vieira era um homem humilde. Se apressa a rejeitar, recusando-se a trocar a modestia roupeta de frade pela sua subtuosa púrpura episcopal. Não é? Vejam bem a modestia e a humildade deste homem. Completamente oposto àquilo que nós vemos hoje na política, não é? Hoje é o contrário, todos querem o poder e o cargo, não é? O rei Dom João IV escutará suas prédicas, os famosos sagazes conselhos políticos do Padre Vieira, página 46. Vieira defendia o regresso de judeus expulsos em 1496 do reino, para novamente recuperar o poder económico do reino. Portanto, Vieira também era um homem de inteligência, página 46. Passamos ao capítulo 3, o embaixador acidental. O Sermão da Quaresma, em 1651, na Capela Real de Vieira, critica o rei Dom João IV por este já não confiar tanto nele. Isto agora é na parte final. Depois das derrotas diplomáticas com a Holanda, com a Espanha. Aqui começa a correr mal a vida do Padre Vieira. E aqui temos os anos, o capítulo 4, passamos aos anos de provação. Rapidamente Vieira envolve-se numa aguerrida campanha contra o esclavagismo, que arrancava sobre chicote os próprios índios nas suas aldeias. Portanto, os índios eram arrancados e eram chicotados para o cativeiro. É preciso ver que neste momento havia os colonos praticavam atos desumanos, não é, em relação a isso, não é? Eles viam os indígenas como não viam como seres humanos, não é? E Padre Vieira vai denunciar isto tudo. Eles eram arrancados para ir para o negócio do açúcar e do tabaco. Portanto, o sermão do primeiro domingo de Quaresma, pregado em São Luís de Maranhão, em 1653, Vieira insurge-se contra a situação dos índios, vendidos e comprados como objetos e escravos, página 71. E agora chegamos aqui a uma das partes mais importantes aqui do livro do José Barata. Portanto, deixe-me ver. Tive aqui um pequeno problema técnico. Eu peço só um bocadinho aqui. Um bocadinho aos meus amigos. Já está resolvido. Uma das mais notáveis peças de oratória de Vieira sobre a questão dos excessos de poder sobre os indígenas no Brasil colonial é o Sermão de Santo Antônio dos Peixes, pregado na Catedral de São Luís a 13 de junho, como já vimos, de 1654, página 72. Este é o sermão mais estudado, não vamos aqui falar muito dele, portanto ele é muito conhecido, não é? Não sei se haverá mais para a frente aqui uma passagem, é capaz de haver aí uma passagem à frente, mas vamos continuar aqui com os dados biográficos. Ele morava num palácio chamado Palácio da Pobreza, que era a sua modéstia residência no Colégio de Pará. Ele vivia também humildemente, não vivia em grande pompa, não é? Como era muitas vezes, muitos homens da igreja nesse tempo queriam viver. Em 1657, a caminho do Maranhão, Padre Vieira prega o Sermão do Espírito Santo, uma das mais requintadas peças literárias que ele vai legar à posteridade. Página 75. A vida do Padre Vieira foi frequentemente marcada por alguma bipolaridade intelectual, em que o homem, lúcido e atento às coisas do mundo, alternava com um heterónimo exaltadamente utópico, especulativo e messiânico. Aqui uma pequena crítica, digamos assim, do livro.
o sermão histórico e panegírico dos anos da Rainha de Dom Maria Francisca de Saboia, mas que já ninguém quis escutar. Portanto, aqui já havia uma certa rejeição do Padre Vieira, já na parte final, página 85. Portanto, aqui também o sermão, as 5 pedras da funda de Davi, em língua italiana, que foi um sermão brilhante, pregado pelo Padre Vieira, aqui na página 88. A conclusão, os tempos finais. Portanto, em 1688, prega o sermão da ação de graças, pelo nascimento do príncipe Dom João primogênito da Sua Majestade, que o Deus o guarde, página 100. Na madrugada de 3 de julho de 1697, aos 89 anos, o Padre Vieira despede-se do mundo, ficando humildemente sepultado em campa rasa, sem distinções alguma, na igreja do seu convento, em página 104. Portanto, ele ficou humildemente, morreu e acabou como tinha nascido, um homem humilde, de coração humilde, entregue ao próximo, não é? E aqui uma parte importante, na página 7, um apontamento importante, na página 107, Padre António Vieira arquitetou um movimento linguístico ímpar na cultura portuguesa que marcou indelevelmente a estética da sua época, projetando-se até no futuro da história de Portugal. Meus amigos, esta obra é ímpar. Esta obra deste grande homem é uma obra sem igual para um padre jesuíta que se dedicou de alma e coração à nação de Portugal e ao próximo. Agora vamos sim a Citações e Pensamentos, aqui a outra obra, portanto, Citações e Pensamentos sobre a coordenação de Paulo Neves da Silva, e vamos então estudar um bocadinho esta obra agora. Portanto, introdução. O livro Citações e Pensamentos reúne a totalidade da sua obra original em mais de 30 volumes, portanto, a obra original do Padre Vieira. 30 volumes analisados com uma, digamos assim, com uma grande referência bíblica de sabedoria, com conselhos práticos e advertências lúcidas para todas as dimensões da vida, um guia de referências, pensamentos do Padre António Vieira, muito semelhante ao livro de Provérbios da Bíblia. Portanto, estes pensamentos e citações do Padre Vieira me fez lembrar muitas vezes, aliás, uma grande influência deste livro de sabedoria, não é? Que é o livro de Provérbios, nas próprias citações e pensamentos de Vieira. O Padre Vieira deixou uma vasta obra, como já vimos, 200 sermões, 750, cerca de 750 citações, cartas, da qual se destaca o texto As 7 Propriedades da Alma, que foi um texto muito estudado e muito falado. Deixou ainda alguns escritos proféticos, tais como os Chaves de Profetas e História do Futuro. Portanto, as 7 propriedades da alma, Chaves dos Profetas e História do Futuro. Tudo resumido aqui, portanto, na obra Citações e Pensamentos de Vieira. Vamos agora primeiro às citações. Eu, como é muita coisa, e nós nunca mais saímos daqui, eu então resolvi apontar as citações principais, aquelas que eu acho as mais importantes. Então temos, no Sermão 88, eu vou dando o número dos sermões e também o número das páginas do livro. Portanto, no Sermão 88, na página 57, lemos a citação: não está o erro em desejar os homens serem, mas estão em não desejarem serem o que importa. Para mim, esta é uma das principais citações do Padre Vieira, e eu vou repetir porque vale a pena este aqui repetirmos. Não está o erro em desejarem os homens ser, mas está em não desejarem ser o que importa, no Sermão 88. No Sermão 6,
Portanto, isto é aleatório, não é? O número dos sermões. No sermão 6 temos a ação, sobre a ação. As ações de cada um são a sua essência. Aqui, em relação à alma, portanto, tem uma das citações fantásticas. Uma das potências da alma é o entendimento, o qual nunca aumenta e cresce, senão quando já desfalece o corpo. A mostra desta verdade é que a experiência, pois, nunca os homens se veem mais avultados no entendimento, senão quanto muito queridos em anos. Aqui, na página 15. O que quer dizer esta citação é o homem, a vida do homem, só ganha o entendimento no fim da sua vida, não é? Já com muitos anos de vida, não é? E é uma verdade. Nós, quando somos novos, não sabemos nada, não é? Aqui na ambição, sermão 55, página 16. Não há coisa que mais mude os homens que o descer ao subir e o subir muito mais que o descer. E é uma verdade, não é? Quanto mais o homem sobe, também maior é a sua queda, não é? Como se costuma dizer. No amor, sermão 18. Amar e não ser amado é ser mártir. Ser amado e não ser amado é ser tirano. Ser um tirano. Página 19, sermão 18. Na aparência, quem em tudo quer parecer maior não é grande. Sermão 117. Eu não vou dar os números das páginas, senão nunca mais saímos daqui. Vou apenas dar um número dos sermões. No bom, no bem e no mal. O mal, portanto aqui, o mal conhece-se quando se tem e o bem quando não se tem. O mal quando se perde e o bem quando o mal quando se padece e o bem quando se perde. Sermão 142. No bem outra vez. Sabeis porque nos querem mal, vossos inimigos, ponto de interrogação. Porque vem em vós algum bem que eles quiserem ter e lhes falta. A quem não tem bens, ninguém lhe quer mal, não é? Claro, quem tem bens desperta sempre inveja. Quem não tem bem, ninguém se interessa, não é? Portanto, aqui no sermão 19. A cegueira, na cegueira, não pode haver maior cegueira num mais cego que ser um homem cego e cuidar que o não vê. Sermão 35. Na decisão, sermão 108. Mais facilmente se passa de um extremo ao outro que do meio ao extremo. Vejam bem, eu vou repetir. Mais facilmente se passa de um extremo ao outro que do meio ao extremo. É o meio nas matérias de perfeição, como na política, em que as revoluções mais são as piores. Porque não atam nem desatam. O meio, vejam bem. Também a naturalidade é meio. A neutralidade é meio, desculpa. E pior, é a profissão do natural que a do inimigo declarado. Ou seja, aqui, claramente, Vieira a apontar a hipocrisia do seu tempo, dos homens do seu tempo, não é? No descanso. A razão porque não achamos o descanso é porque o buscamos onde não há. Sermão 36. No entendimento. Não crer é ter um entendimento cego e obstinado. Crer uma coisa e obrar outra é totalmente não ter entendimento. Sermão 106. Aqui é um pouco a visão de que façam aquilo que eu digo, não façam aquilo que eu faço, não é? Bem conhecido, não é? Na esperança. A esperança satisfaz com a medida do que se espera. Sermão 51. No homem. Lembra-te, homem, que és pó levantado e has de ser pó caído.
Sermão 14. Na humildade. Portanto, eu retirei as mais importantes citações, não é? Na humildade. Nas coisas baixas e vis, a humildade é filha do conhecimento próprio. Nas altas, é muito mais nas altíssimas. É filha da ignorância de si mesmo. Sempre esta visão do ego, contra o ego dos homens, não é? O ego dos homens, não é? Aqui, Sermão 136. O livro, muito interessante aqui, a falar sobre os livros. O fim para que os homens inventaram os livros foi para conservar a memória das coisas passadas contra a tirania do tempo e contra o esquecimento dos homens, que ainda é maior tirania. Quanto maior o esquecimento, maior a tirania. É engraçado, porque isto é uma visão a defender a conservação das memórias dos homens, não é? No livro. E o livro é isso mesmo. Sermão 99. O livro é um mundo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive. E, não tendo ação em si mesmo, move os ânimos com grandes efeitos. Sermão 99. Maldade. A maldade, isto aqui é bem conhecido, não é? Do sermão, o famoso sermão aos peixes, não é? A maldade é comerem-se os homens uns aos outros, e os que a cometem são os maiores que comem os pequenos. Não é? Isto é bem conhecido, o sermão 69, não é? As obras são filhas dos pensamentos. As obras são filhas dos pensamentos. Sermão 141. Na ostentação. Ostentar menos e obrar mais é prudência. Ostentar mais e obrar menos é vaidade. Aqui, nas 7 propriedades da alma. Aqui, nas palavras. Para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração, são necessárias obras. Toda a doutrina católica, inspirada na visão do Padre Vieira. Aqui no Sermão 1. Poeta. O ofício e a obrigação dos poetas não é dizer as coisas como foram, mas libertarem-nas como haviam de ser ou como era bem que fossem. Aqui na história do futuro. Portugal, a nação. Luzir português entre portugueses e muito menos luzir com a sua luz. É coisa muito dificultosa a nossa terra. Sermão 65. Sonhos. Os sonhos são a relíquia dos cuidados. No Sermão 128. No tempo. Tudo cura o tempo. Tudo faz esquecer. Tudo gasta. Tudo digere. Tudo acaba. Sermão 42. Eu costumava dizer, o tempo tudo leva, não é? Aqui, na tentação, Sermão 104. O mal não está em ser tentado. O mal está em ser vencido. Sermão 104. No trabalho. Ao trabalho corresponde o fruto que se colhe. Cartas em 1654. Na verdade, mentiras que parecem verdades são as piores mentiras de todas. Eu vou repetir esta porque esta vale a pena. Daqui do Sermão 37. Mentiras que parecem verdades são as piores de todas. E é bem verdade. A vida. Todos íamos embarcados na mesma nau, que é a vida. E todos navegamos com o mesmo vento, que é o tempo. Eu vou repetir que vale a pena. A vida. Todos íamos embarcados na mesma nau, que é a vida. E todos navegamos com o mesmo vento, que é o tempo. Sermão 4. A virtude. A vontade é como o segredo. Oculto. Conserva-se. Manifesto. Perde-se. Sermão 34. Depois temos as reflexões e pensamentos que eu vou apenas resumir aqui. Há muitas reflexões e pensamentos porque senão o vídeo vai se tornar muito longo e eu convido os meus amigos também a comprarem a obra para poderem. Nas reflexões e pensamentos temos, por exemplo,
Temos, por exemplo, um título de pensamento, portanto, por exemplo, aqui neste caso, a tristeza do coração, e depois aqui temos, portanto, aqui depois, por exemplo, a tristeza do coração, e depois aqui temos então um pequeno texto do pensamento de Vieira, não é, do Padre Vieira, que eu acho muito interessante e que meus amigos podem comprar o trabalho e, portanto, sempre por ordem alfabética, de A até Z, e podem ver todo o pensamento aqui sistematizado nesta obra Citações e Pensamentos. Conclusão, o que dizer deste grande homem, não é? Ele falou sobre os livros, ele falou sobre a esperança, ele falou sobre o amor ao próximo, ele falou sobre as palavras, ele falou sobre a vida do homem, ele falou sobre a defesa dos oprimidos, dos pobres e dos mansos, ele falou sobre a defesa da nação, ele falou sobre o amor ao próximo, ele falou sobre a humildade, ele falou sobre as virtudes do saber e do conhecimento. Ele falou sobre a defesa do reino contra os seus inimigos. Enfim, todas as qualidades que um homem deveria ter, até um homem do século XXI deveria ter. Tudo aquilo que foi desconstruído no século XX e no século XXI, não é? Todas as qualidades de um homem de saber, de um homem culto, de um homem humilde, manso, de amor do coração. É isso que o Padre nos deixa, que o Padre Vieira nos deixa. Ele teve sermões fantásticos. Sermão de São Pedro, de São Roque, de Santa Teresa, de todos os santos, do Espírito Santo, da Nossa Senhora do Rosário, do Quinto Império, da história do futuro, das esperanças de Portugal. O seu famoso sermão aos peixes, não é? De Santo António aos peixes. O Marco do Padre Santo António, não é? Também outro grande vulto da Igreja, e que sabemos bem a história do Padre António, de Santo António, que se inspirou naqueles dominicanos, naqueles 6 franciscanos ou dominicanos, agora não me recordo, que foram todos morrer pela causa do cristianismo às mãos dos mouros, não é? Dos saracenos, e que se inspirou de tal forma que, agora estou a falar do Padre Santo António, não é? Que depois viajou para conhecer a ordem dos... agora não tenho de cabeça, viajou para conhecer a ordem religiosa e se inspirar nestes 6 mártires. E o Padre Vieira também, ele se inspira muito no Padre de Santo António, não é? Se inspira muito nas cartas do apóstolo Paulo, como mártir, não é? Pela fé, não é? Pela fé em Cristo. Se inspira muito no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, que para mim é o coração do amor no mundo, é o Sermão das Bem-aventuranças. Por isso é que para mim os direitos humanos não existem. Existe é as bem-aventuranças. Porque toda a base do amor ao próximo, do amar a Deus e do amar ao próximo, estão nas bem-aventuranças. O texto mais elevado, já agora que estamos a falar sobre isso, o texto mais elevado, mais supremo, mais alto que já uma vez foi proclamado dos 4 cantos da terra é o Sermão das Bem-aventuranças do próprio Cristo. Quem estuda esse sermão, para mim, devia ser obrigatório. Nas escolas, no mundo académico, é completamente omitido. É como se não existisse. Eles retiraram Cristo do ensino na Europa. E isto vai ter consequências. Está a ter consequências e vai ter. Isto é outra conversa agora, mas vai ter. Vai ter consequências porque se nós retirarmos Cristo, as suas palavras da Europa, condenamos a Europa à escuridão. Condenamos a Europa a ser submergida, como vai acontecer pelo Islão, não é? Porque é isso que vai acontecer. E apenas um ato profético, e a luz já voltou aqui, um ato profético, Cristo e a palavra. Foi isso que Padre Vieira pregou. A continuação de Cristo e a sua palavra. Que mais dizer deste homem
que para mim foi um dos vultos da literatura portuguesa, com outros grandes também, não é? E já agora não percam o vídeo que eu irei fazer sobre a história da literatura portuguesa, que eu vou fazer brevemente, portanto não percam. E também, atenção, o próximo vídeo será o ataque global aos cristãos, que é um vídeo que os meus amigos não podem perder de forma nenhuma. O ataque global aos cristãos, o que é que está a acontecer por este mundo fora, vamos estudar país por país. Porque, meus amigos, a comunicação social nada diz sobre isso. Há interesses para que essa narrativa seja silenciada, mas não digo, porque isto será, portanto, obra do próximo vídeo. Portanto, os 2 próximos vídeos, a história da literatura portuguesa, autor por autor, não é? Vamos até ao século XX, portanto, não vou dar a literatura contemporânea, não vou. Vou até a modernidade. Portanto, será toda a história até a modernidade e também o vídeo sobre o ataque global aos cristãos. País por país, o que é que está a acontecer. Também será um vídeo que eu vou basear sobre o próprio livro, O Ataque Global aos Cristãos, para nós sabermos o que é que está a acontecer, país por país. Meus amigos, espero que tenham gostado. Fica aqui estas 2 obras, portanto, Padre António Vieira, Citações e Pensamentos, com a coordenação de Paulo Neves da Silva, e a videoobra de Padre Vieira, de José Barata. Ficam aqui, portanto, os 2 trabalhos, os 2 grandes trabalhos. Espero que, mais uma vez, tenham gostado deste vídeo, que tenha contribuído para o aumento do conhecimento, para a memória da história de Portugal e da literatura portuguesa e para aumentarmos o nosso saber. Um abraço e até a próxima.